Capítulo 44. Espírito resignado. Não, vovô, acrescentou o jovem, revelando a nobreza do seu caráter. O senhor se tranquilize, estou pronto. Se os meus rins puderem ser úteis a alguém, se Jesus nos doou no lenho o seu corpo inteiro para nos salvar, por que eu, estando morto, não poderia entregar um pedaço agora inútil de mim para salvar uma moça que poderia ter sido a irmã que nunca tive? Quantos outros em atos de anônimo heroísmo se expõem ao perigo com o propósito de, por exemplo, retirar de entre as chamas ou das águas de um rio caudaloso quem necessita continuar vivendo? As palavras de Leonardo, o seu desprendimento, nos levavam às lágrimas. Aquele rapaz era um espírito maduro, sem dúvida. Deveria ter reencarnado para o resgate de alguma falta que cometera no passado longínquo, ou quem sabe até mesmo para cooperar para o maior crescimento espiritual daqueles que o haviam recebido na condição de filho, principalmente no de seu pai Bonifácio. Com o Dr. Odilon e Adhemar, notamos que, enquanto conversava com o avô, médicos do nosso plano, através de um líquido luminoso que lhe injetaram nas veias, induziram Leonardo a certo grau de sonolência, ao mesmo tempo em que, numa das salas de cirurgia do Hospital das Clínicas, os cirurgiões lhes cortaram o abdômen do corpo inanimado. Nos casos de doação de órgãos, acontece sempre assim? Interrogou Adhemar com discreta tonalidade de voz. Não, nem sempre, respondeu o instrutor que nos chamara para amplo corredor que nos induziria para fora do hospital. Existem casos dolorosos tratados por médicos e familiares sem qualquer escrúpulo. Infelizmente, o comércio de órgãos no mundo, mormente nos países onde a moral deixa muito a desejar, vem desestimulando os doadores. O receio de ter os seus órgãos vitais arrancados antes que se lhes consume o óbito tem espalhado o temor e a desconfiança entre os mais desprendidos. Inclusive tem acontecido o rapto de crianças que são mortas e têm os seus órgãos leiloados entre os que mais podem pagar. Este é um crime mais hediondo do que o tráfico de drogas. Já havíamos alcançado a grande porta de saída do Hospital das Clínicas, quando o Dr. Odilon acrescentou: todavia, não nos alarmemos. Tudo é convite à melhoria espiritual da humanidade. Jesus referiu-se à necessidade do escândalo no mundo. Estes acontecimentos, levando os espíritos à indignação, aos poucos haverão de construir uma nova sociedade. O mal sobre a terra está com seus dias contados. A mídia divulga fatos negativos, dando ênfase às notícias de caráter sensacionalista, mas nos bastidores da vida comunitária, muitos espíritos nobres permanecem trabalhando por um mundo melhor. O progresso é irreversível. O dia estava clareando, o sol com seus raios tímidos varava a névoa fina de São Paulo e os carros começavam a rodar nas amplas avenidas. Num prédio de apartamento próximo, uma senhora abria a janela, a brisa matinal, e ali, próximo a nós, um mendigo que dormira sobre a calçada estendia a mão ao primeiro transeunte. Capítulo 45. Abordagem inesperada. Sempre na companhia do Dr. Odilon, o mentor cujos lábios auríamos tantos ensinamentos preciosos para a vida, Adhemar e eu comparecemos à próxima sessão mediúnica do Lar Espírita Pedro e Paulo no sábado pela manhã. Os preparativos estavam em andamento quando o companheiro Luiz, irmão desencarnado do nosso companheiro médium,
veio ao nosso encontro dizendo: Dr. Odilon, temos um pequeno problema. Encontra-se no recinto o senhor que insiste em se confessar. Já explicamos a ele que aqui não temos nenhum padre, mas não conseguimos demovê-lo de sua intenção. Conduzidos à presença da referida entidade, assim que nos aproximamos, dirigindo-se ao nosso instrutor, foi logo falando: O senhor deve ser o pároco daqui, não? Estou vendo o respeito com que todos o tratam. Mas por que não veste o hábito? Eu gostaria que o senhor me ouvisse em confissão. Tenho a consciência atormentada. Sei que já estou morto, mas não ganhei o céu. E lançando-se de joelhos aos pés do Dr. Odilon, que com presteza impediu que o homem consumasse o seu intento de beijar-lhes as mãos, começou entre lágrimas abundantes. Eu preciso me confessar, não consigo mais viver assim, não tenho paz em parte alguma. Disseram-me que aqui é um centro espírita, mas é o único lugar em que pude encontrar quem me escute. Já estive na igreja de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e nada. Vi um antigo seminarista amigo meu caminhando pelas ruas. O senhor não há de ver que ele me ignorou completamente? Passou por mim como se eu fosse nada. Com o auxílio do Luiz, o Dr. Odilon levantou aquele espírito, conduziu-o a um banco próximo, explicando que conversariam. Meu irmão, eu não sou ninguém para ouvi-lo em confissão. Sou um simples servidor de Jesus Cristo nesta casa. Mas se você insiste em falar comigo, o senhor há de compreender que eu preciso. Vocês, disse, virando-se para nós, que tudo acompanhávamos com crescente interesse. Vocês não precisam se retirar, quero que todo mundo ouça o que eu tenho para dizer. Faltavam ainda cerca de 30 minutos para o início da reunião psicográfica e de comentários evangélicos quando aquele homem começou a falar. Eu não posso mais esconder o que eu fiz e sou. Estou farto de manter as aparências. Fui aqui mesmo, nessa cidade, um homem que muitos respeitavam. Eu era um policial aposentado e treinava meninos num time de futebol. Há muitos anos estou vagando. A minha mãe era espírita, mas eu sempre fui católico fervoroso. Guardava o Santíssimo. A minha paróquia era a Catedral Metropolitana. Estou envergonhado, mas já sofri demais. Durante mais de 20 anos perambulei nas trevas, ninguém para me socorrer. Fui espancado e torturado. Capítulo 46. Terrível confissão. O espírito, de cor morena, obeso e de cabelo cortado baixo, prosseguiu sua terrível confissão. Treinava times de futebol como pretexto para molestar os garotos. Eu os levava para a minha casa, onde morava sozinho, e os induzia a aceitar as minhas sevícias. Por ser policial aposentado, a vizinhança me respeitava. Ninguém tinha prova contra mim. Estava na igreja de terço na mão e não perdi a oportunidade de manifestar publicamente a minha fé. Fui hipócrita e pederasta. Quero que vocês saibam o que fiz. Os meninos eram filhos de gente pobre, eu os tratava bem e prometia lugar no time que treinava. Um deles, envergonhado do que eu o obriguei a fazer, acabou por cometer suicídio. A família nunca soube o real motivo daquele garoto de apenas 13 anos de idade ter cometido o gesto extremo. Fui eu o culpado. Psicologicamente interferi, criando traumas em muitos menores. Sou um verdadeiro monstro. Quando o espírito daquele homem afirmou ser um monstro, tive a impressão que, de fato, a confissão fizera transfigurar. O benfeitor, sem nada dizer, continuava a ouvi-lo. Tentei negar tudo. Depois da morte, tentei negar tudo. Recorri a padres, antigos amigos meus. Muitos deles revelavam a minha mesma inclinação sexual, mas nenhum pôde me valer. Caí nas garras de espíritos cuja condição eu não saberia descrever. Despiram-me, amarraram-me a um poste, me torturaram, assumiram uma condição de crianças, mas dançando à minha volta, faziam comigo bem pior do que eu fizera com um sem número de garotos, porque às vezes eu só queria
acariciá-los, fotografá-los ou colecionava fotos deles. Estou perdido. Antes tivesse encontrado um inferno onde pudesse arder para sempre, ou então o nada depois da morte. Eu tinha extremo medo de morrer, mas antes tivesse desaparecido para sempre. Continuar vivendo com tanto remorso na consciência é um pesadelo que não termina. Minha mãe era espírita e eu debochava dela. Tenho me lembrado dela com frequência, mas eu não a vejo há muitos e muitos anos. O senhor, por favor, me auxilie. Luiz, que me parecia ter conhecimento daquele ex-policial reformado, falou ao nosso instrutor. Ele era um homem até prestativo. Orava à cabeceira dos moribundos, visitava os doentes nos hospitais e fazia valer a sua autoridade para resolver qualquer querela entre os seus vizinhos. Pedindo-lhes escusas para o que vou dizer, aquele homem, cujo nome naturalmente omitiremos, tinha quase tomado a forma de um porco. Da cintura para baixo era humano, mas da cintura para cima, o peito peludo e as orelhas grandes, olhos que saltavam das órbitas e narinas dilatadas, era um animal. Exalando um insuportável cheiro de fezes, com voz rouquenha, continuava: intercedam por mim, por misericórdia, estou com medo. Eles estão me esperando lá fora. Peço-lhes que me internem no hospício. Sei que estou louco e preciso de tratamento. Quero rezar. Onde estão meus terços e a minha faixa do Santíssimo? O meu terno de ir à missa? Não, não! Gritava recuando. Eu não matei você, eu não fiz nada com você. O homossexual era eu. Socorro! Tirem este menino da minha frente. Capítulo 47. Importantes considerações. Acalme-se, meu irmão, interveio finalmente o Dr. Odilon. Acalme-se. A misericórdia divina não desampara ninguém. Você terá oportunidade de redimir-se. O remorso é o começo do nosso reajustamento moral. De fato, você precisa de tratamento, mas mesmo enfermos como nos reconhecemos, precisamos assumir a autoria dos nossos deslizes. Não sei o que lhe reserva o futuro, no entanto, tendo recorrido a esta casa, providenciaremos para que seja hospitalizado. Prometo pagar vocês tudo o que devo, dizia o homem sem exata noção do que estivesse falando. Por favor, estou cansado, vejo os meus membros todos retalhados, sou um chiqueiro ambulante, estou arrependido, aqueles meninos não tinham pais, eu só queria ajudá-los, dava dinheiro a eles, balas e revistas em minha casa. Você não nos deverá nada, explicou o instrutor. Estamos apenas cumprindo um dever. Assim pudéssemos fazer por você mais do que está ao nosso alcance. Pedindo a Luiz que o encaminhasse à equipe médica desencarnada que, sob a coordenação espiritual do Dr. Inácio Ferreira, presta serviços no Sanatório Espiritual de Uberaba, o Dr. Odilon Fernandes, visivelmente abatido, comentou conosco: infeliz do nosso irmão, se soubesse o que o aguarda, até que possa harmonizar-se, padecerá no corpo obsessões terríveis. É possível que renasça com graves distúrbios psíquicos e talvez sofrerá abusos sexuais na infância. Com receio de suas deformidades físicas, nenhuma criança dele se aproximará. Receberá a pecha de tarado sem nunca ter podido tocar em ninguém. O Senhor terá misericórdia. A nós compete tudo fazer no sentido de amenizar os seus padecimentos. Vítimas e algozes são todos filhos de Deus. Qualquer um de nós poderia ter descido quanto ele desceu. Precisamos temer a nossa capacidade de realizar o mal. Refugiemo-nos na caridade, porque a prática da caridade, no mínimo, poderá bloquear os nossos impulsos animalescos. Na luta íntima que travamos, diminuta vitória tem valor significativo. Poucas vezes vira o mentor tão entristecido, certamente penalizado com o drama que nos fora revelado, esforçando-se para melhorar com a nossa reunião no Pedro e Paulo, ultimando preparativos para o seu início. O benfeitor observou de saída, com evidente propósito de que eu lhe anotasse as palavras.
Ninguém burla a própria consciência. Chega o momento em que a máscara cai e o espírito cansado de enganar a si mesmo anseia por revelar ao mundo a sua condição. No além-túmulo, ninguém consegue viver de aparências por muito tempo. Os nossos adversários nos acusam face a face, mormente aqueles aos quais tenhamos realmente prejudicado. Quem assume a própria personalidade se admite doente, se dispõe a receber o tratamento de que necessita. Os lobos, em pele de ovelhas, quando perdem o disfarce, mostram-se tais quais são. Eis, pois, um dos maiores benefícios da desencarnação para o espírito imortal: fazer com que se lhe evidenciasse aos olhos a sua realidade intrínseca. Diante das leis divinas, o criminoso sempre se apresentará de livre e espontânea vontade, confessará os seus crimes e lavrará do punho próprio a sentença que merece. Façamos o bem e evitamos o mal. Capítulo 48. Escrúpulo inútil. Tendo início a sessão psicográfica no Centro Pedro e Paulo, na cidade de Uberaba, Minas Gerais, enquanto o poeta desencarnado Euríclides Formiga transmitia a sua mensagem, um dos organizadores espirituais da referida reunião apresentou um senhor 70º ao Dr. Odilon. Este é o nosso irmão Eustáquio, avô do jovem Fábio, que desencarnou há pouco mais de 30 dias, vítima do acidente com moto e pai de uma das mães presentes no recinto. Proveniente da capital paulista. Ela e o esposo encontram-se desesperados esperando notícias do filho, que infelizmente ainda não se mostra em condições de escrever. Apertando a mão do nosso benfeitor, o senhor Eustáquio esclareceu: a minha filha, nos últimos dias, vem pensando seguidamente em suicídio. Preciso dizer alguma coisa que possa confortá-la, no entanto. Pode dizer, meu irmão, encorajou-o o generoso instrutor. Estamos aqui para auxiliá-lo. Estou sabendo do caso. Fale sem receio. Talvez envergonhado de si, olhando-nos como se estivesse solicitando discrição, explicou-se: eu e meu genro não nos dávamos muito bem. Ele não é espírita. É a primeira vez que comparece a uma casa como esta. Veio por insistência da Nádia. Estou preocupado, pois, se eu lhes escrever uma carta em meu nome, temo que a situação na casa da minha filha se complique. O Fabinho ainda está fora de si. Conversei com ele e, nos seus poucos momentos de lucidez, me pediu que dissesse aos genitores que não se preocupasse. Ele imagina que está internado e que logo receberá alta hospitalar. Não sei o que fazer. O senhor, por favor, me aponte uma saída. Ora, meu irmão, se o problema é este, não se aflija. Escreva-lhes em nome do seu neto e não tenha qualquer escrúpulo. O importante é que os pais dele se tranquilizem. Precisamos evitar que a Nádia cometa o suicídio. Conforme lhe disse, estou inteirado da situação. De fato, o seu genro revela-se um tanto indisposto no ambiente e não convém afrontá-lo. Mas o senhor acha mesmo que posso? Questionou o senhor Eustáquio, com receio de que estivesse protagonizando alguma fraude. É evidente que sim. Você estará sendo um mensageiro dele. O neto, impossibilitado de comparecer, e redigiu do próprio punho um pequeno bilhete consolador aos pais. Nas sessões mediúnicas desta natureza, esse fenômeno é frequente. Se o senhor não tiver uma procuração moral do seu neto para evitar que a mãe dele cometa o gesto extremo,
Precisamos aproveitar a oportunidade, pois, pelo que observo, o seu genro não tenciona voltar tão cedo a esta casa. Eu não sei o que ele esperava encontrar por aqui. Posso assinar o nome do Fabinho? Insistiu o avô, agora algo esperançoso. E por que não? Respondeu o Dr. Odilon, incisivo. Eu não sei como os nossos irmãos espíritas analisariam o fato, mas de nossa parte, às vezes, para ser dita, a verdade precisa esperar. Quem age com o pensamento voltado para o bem não contemporiza com o mal. Impossibilitado de falar aos que ama, quem não ficaria feliz encontrando quem lhe fosse capaz de interpretar os anseios mais íntimos do coração, transformando-os em palavras? Vamos, não percamos mais tempo. Capítulo 49, recado indireto. Incentivado pelo Dr. Odilon, que cooperava com ele na escrita, o irmão Eustáquio escreveu: Querida mãezinha Nádia e papai Olavo, o Senhor nos abençoe. Estou aqui na companhia do vovô Eustáquio, que se faz intermediário dos meus pensamentos. Mamãe, venho pedir à senhora e ao papai maior aceitação da vontade de Deus. Não pense, mãezinha, em morrer para me encontrar. Todos precisamos da sua presença na terra. Interessante que, enquanto redigia o bilhete em nome do neto, o próprio avô me parecia em estado de transe. Eram, ao mesmo tempo, dois médiuns em ação. O companheiro encarnado que emprestava a sua instrumentação física ao fenômeno e o espírito comunicante que cedia de sua emoção e de sua capacidade ideativa para que tudo se consumasse. A reação dos genitores de Fabinho nos induziu a imaginar que aquele comunicado de além-túmulo cumprira o seu papel. Dona Nádia, contida pelo esposo, chorava copiosamente, apertando de encontro ao peito as laudas de papel que o médium lhe entregara, e por sua vez o senhor Olavo, não podendo negar a autenticidade do que acabava de presenciar, estava lívido. Na referida mensagem, orientado pelo nosso instrutor, o senhor Eustáquio em certo trecho aduziu: Estou sendo auxiliado por diversos amigos do nosso plano. Ainda me sinto um tanto confuso, mas quando me sentir melhor, espero escrever a vocês com maior independência de pensamento. Agora, o essencial é que vocês me saibam bem. Terminada a sessão psicográfica, durante a qual o tempo todo diversos oradores estiveram explanando sobre os mais diversos pontos da doutrina, dando a conhecê-la pela primeira vez a muitos dos que compareciam ao recinto, Adhemar interrogou: Dr. Odilon, estou impressionado. O médium tem participação nisso tudo? Em alguns casos, sim, noutros não. Sem a colaboração consciente do medianeiro, que se dispõe a coadjuvar-nos na tarefa do consolo e do esclarecimento, o nosso poder de ação fica reduzido. E no caso específico do nosso irmão Eustáquio, até onde o médium sabia que era o avô que estava assumindo a identidade do neto? Desde quando começou a escrever, em muitos casos, Adhemar, antes que as primeiras palavras de um comunicado tomem forma no papel, o médium já se inteirou dele. A essência da mensagem está na gestação em seu mundo psíquico, e as palavras que a constituirão não passam de detalhes. É isto que chamamos de parceria mediúnica. O médium que espera o exato momento do transe para, digamos, cair em transe a pretexto de espontaneidade, não coopera conosco em termos de sintonia. Não há nada de desonesto no medianeiro que, antecedendo a reunião de que participará, procure estabelecer sintonia com os desencarnados que por ele terão oportunidade de assim expressar-se. O espírito comunicante, na maioria das vezes, também
não consegue afinidade com o instrumento mediúnico sem um trabalho prévio. As dificuldades no intercâmbio são comuns a médiuns e espíritos. Nós, os mortos, não somos detentores de nenhum poder mágico. Quando o medianeiro se enche de escrúpulos injustificados, não temos alternativa, senão sair à procura de outro. Capítulo 50, Noções de mediunidade. Valendo-se do ensejo, observando que a reunião no centro Pedro e Paulo terminara em clima de paz e entendimento, tendo sido alcançados os objetivos da mesma em conversa descontraída conosco, Ademar, eu e diversos outros espíritos estagiários na casa, o Dr. Odilon considerou: os que procuramos nos colocar, através da mediunidade, em contato com os nossos irmãos encarnados, carecemos de ter paciência para trabalhar no adestramento dos médiuns. Um bom instrumento mediúnico não se improvisa. O médium pode ser comparado ao trato de terra que, para produzir o contento, carece ser preparado. Não adianta lançar a semente de maneira indiscriminada. Somente com o concurso do tempo é que o médium melhor se habilita. Se pretendemos desenvolver um trabalho sério e continuado junto a este ou àquele medianeiro, precisamos expor-nos ao sacrifício e, não raro, estando desencarnados, submeter-nos às realidades que o nosso companheiro enfrenta no dia a dia de sua vida terrestre. O espírito que desanima do médium, na expectativa de encontrar um instrumento que não lhe crie embaraços, deve esquecer a sua intenção de intercambiar com os encarnados. Se os sensitivos necessitam estudar, melhorando o padrão vibratório e sintonia, precisamos igualmente nos esmerar. Mediunidade é somatória de esforços. Não raro, para que o espírito consiga algo mais palpável e útil, é indispensável que invista no médium por um tempo mais ou menos longo. A recíproca é verdadeira. O médium que não investir no espírito, que não se submeter às rígidas disciplinas e exercícios constantes, nada obterá de proveitoso. Exemplificando com a própria reunião da qual havíamos participado, o mentor continuou: vocês viram o que aconteceu aqui essa manhã? Quase todos os espíritos que escreveram aos seus familiares tiveram que ser auxiliados por entidades em maior sintonia com o médium. Não há nada de errado nisto. Quem ainda não sabe expressar-se em determinado idioma precisa de intérprete. Muitos médiuns desistem porque desejam resultados imediatos. Culpam os espíritos que os assessoram, quando, na maioria das vezes, a culpa é deles mesmos. Mediunidade exige especialização, ou seja, quem de fato aspire a ser médium deve priorizar a sua vocação. Os espíritos mensageiros, aqueles que estão em permanente contato com os homens na Terra, quase sempre são os mesmos, porque dominaram a técnica do intercâmbio. O desencarnado neófito, sem o amparo de um espírito mais experimentado, pouco mais logrará do que incomodar o médium. Quantos católicos e evangélicos, depois de desencarnados, comparecem a esta casa? Se forem escrever por si mesmos, que haverão de dizer aos seus familiares que mudaram de religião? Que estavam enganados em suas crenças? Será que o medianeiro de formação espírita lhes assimilará a terminologia quando queiram, por exemplo, falar de céu e Nossa Senhora? Por isso, os espíritos que aqui venham
devem submeter-se à orientação doutrinária da casa. Não há necessidade de que se convertam, mas precisam estar conscientes de que se encontram num templo espírita. Aqui, do ponto de vista filosófico, falamos um idioma diferente. Escrevendo aos que deixaram no mundo, devem eles valer-se das palavras que lhes colocamos à disposição. O tema é complexo e ainda pouco conhecido. Digo-lhes apenas, em termos de mediunidade, não se pode contar com um médium e nem com um espírito que não se devote ao cumprimento do dever. Capítulo 51. Luta de médium. Na noite daquele mesmo dia, o Dr. Odilon convidou-nos, a mim, a Ademar e a Luiz, para visitarmos determinada companheira médium que nos últimos tempos vinha também dedicando-se ao serviço de intercâmbio com o mundo espiritual na recepção de cartas dirigidas aos familiares encarnados. Nossa irmã considerou o mentor, é valorosa cooperadora do nosso plano e tem lutado muito para não desanimar. Vem sofrendo críticas acerbas e ataques das sombras. Não tem sido fácil para ela conciliar as obrigações com a família e a mediunidade. Os filhos a requisitam com frequência e ainda tem sido levada a trabalhar meio período para auxiliar o esposo nas despesas domésticas. Todavia, o problema maior que enfrenta é na lida com os que lhe fazem exigências descabidas. O médium não é um oráculo divino que tudo pode. Normalmente, os que procuram o medianeiro esquecem-se da sua condição humana, esperam sempre encontrá-lo apto e não sabem compreender as suas dificuldades. Por isso, muitos sensitivos, promissores, desistem de continuar. Sem estrutura espiritual que os leve a superar os empecilhos, acabam afastando-se da tarefa. Explicando pormenorizadamente o que o vinha preocupando com relação à companheira que não conhecíamos, o Dr. Odilon acrescentou: a irmã Inês, que age com espírito de boa vontade e desprendimento, ainda entristecida e angustiada, vez por outra, as mensagens que entrega aos destinatários na terra são friamente questionadas. Muitos pais a procuram chorosos, ansiando por uma palavra de filho ou de filha desencarnada. Quando obtém a referida mensagem que o médium sempre registra de acordo com as suas condições mediúnicas no momento, não a aceitam na entrega, questionam a caligrafia do espírito, os termos empregados por ele, as notícias que desejariam fossem mais claras e objetivas, enfim, em algumas poucas laudas de papel, querem o filho de volta. Não sabem que, na maioria das vezes, nas páginas familiares às quais nos referimos, o que pertence ao espírito comunicante é o pensamento. O vocabulário, nas palavras com que a ideia e a emoção se revestem, são recursos do médium. Conversando, chegáramos à casa de Inês, num dos bairros afastados da cidade. Noite alta, todos estavam dormindo, com exceção do filho mais velho que saíra com amigos para uma festa. Observem o sono intranquilo de nossa irmã. Observou-nos o orientador. Amanhã logo cedo terá compromisso com os amigos desencarnados do nosso plano. Depois de um dia desgastante, necessitaria recolher-se sem maiores preocupações, mas sabendo que o filho adolescente se encontra em alguma boate, expondo-se aos perigos que os jovens não imaginam na madrugada, ela não consegue relaxar. A condição física do médium que atua em público não deve ser desconsiderada. A mais leve indisposição interfere em nível cerebral, dificultando-nos a sintonia.
Aproximando-se, o Dr. Odilon convidou Luiz para que ambos transmitissem passes longitudinais em nossa irmã, facilitando seu desdobramento. Depois de alguns instantes, o duplo de Inês, algo combalido, afastava-se do corpo, caminhando na nossa direção sem que, todavia, nos pudesse identificar a presença. Apenas o instrutor foi de imediato percebido por ela. Capítulo 52, Desabafo e incentivo. Qual não estivesse acreditando no que os seus olhos registravam, Inês exclamou com alegria: Doutor Odilon, mas não é possível. Ainda hoje falei no Senhor. Tenho lido seus livros e me afinizo muito com o que escreve. O senhor sabe quantos médiuns sofrem? Eu estou carente de orientação, não sei mais o que fazer, chegam aos meus ouvidos críticas constantes. Alguns companheiros espíritas se revelam implacáveis. Dizem que quero aparecer. Sei que preciso perseverar, mas não estou mais aguentando a pressão. Inácio, o meu esposo, disse que eu não tenho necessidade de passar por tudo isso. Por favor, o senhor me diga o que fazer. Ainda na semana anterior, o pai de um jovem desencarnado ficou desconfiado de uma mensagem dele que veio por meu intermédio. Afirmou que eu tinha conhecimento prévio do assunto. Acalme-se, minha filha, respondeu o mentor com bondade paternal. Não se angustie tanto. Não se esqueça de que até hoje Jesus também é questionado. Muitos historiadores chegam a duvidar de que ele realmente tenha existido. O importante é a intenção com que você vem se orientando na condição de médium. Se os nossos propósitos são os melhores, nada devemos temer. Não queiramos unanimidade de opiniões a nosso respeito. Você não estaria supervalorizando a crítica? E aqueles outros aos quais o seu esforço tem auxiliado? Aqueles pais e aquelas mães que se retiram abençoando as mãos que tornaram possível o contato mediúnico com os filhos? Evidentemente, nenhuma crítica deve ser desprezada. Por vezes, ela nos auxilia a conservar a vigilância e a não olvidarmos as próprias fragilidades. Todavia, não podemos permitir que os seus raios enregelantes nos paralisem a ação no bem. Não merecemos, Inês, os aplausos que esperamos. Somos espíritos em débito com a comunidade humana. As exigências alheias carecem de ser interpretadas por nós como um convite ao crescimento. Caso não contássemos em nossa condição de medianeiros com esses espinhos cravados na carne, sucumbiríamos ao peso da vaidade. Mas o Senhor há de convir que não é fácil. Se pelo menos pudéssemos contar com os companheiros de ideal, tornou a médium, enxugando grossas lágrimas que lhe escorriam nas faces. Não generalizemos, minha filha. Temos companheiros bons e compreensivos. A rigor, é a minoria que sempre nos incomoda. Na hora do testemunho, Cristo foi traído e negado. Por que haveríamos de querer que conosco fosse diferente? O exercício da mediunidade é uma oportunidade de trabalho que nos possibilite, vertendo o suor, o que em outras circunstâncias realizaríamos derramando muitas lágrimas. Convençamo-nos de que o médium não é um espírito missionário, é um espírito espiando o passado. O seu contato estreito com as realidades espirituais permite que ele anteveja ainda na carne as maravilhas que o aguardam nas dimensões da vida mais alta. Desde, é claro, que cumpra fielmente com o dever. Estude e persevere.
Os dissabores da vida física são fugazes quanto ela mesma. Não vale a pena o desânimo. O tempo passa depressa e nada vale. No acaso da existência, quanto o beneplácito da consciência pelo dever nobremente atendido. As palavras do instrutor calavam fundo em nossos corações. O Dr. Odilon era efetivamente um sábio. Inês, que se revigorava, querendo aproveitar ao máximo o encontro inusitado, continuava perguntando. Capítulo 53, Fonte de inspiração. Mas como reagir diante de quem me interpele quanto à autenticidade das páginas mediúnicas que recebo, muitas vezes insinuando que são de minha própria autoria? Filha, prosseguiu o Dr. Odilon sintetizando, filha, na certeza de que não disporiam de muito tempo mais. Uma reunião mediúnica de caráter público acolhe crentes e descrentes. O médium é um companheiro de boa vontade que se dispõe ao serviço do intercâmbio. Se age com desinteresse, isento de qualquer intenção menos digna e se não objetiva ao ferir recompensas, sejam de ordem material ou psicológica, não deve temer o julgamento alheio. Se alguém lhe recusa as páginas psicografadas, paciência. O medianeiro que se prevalece de suas faculdades para obter prestígio, ansiando ver o seu nome incensado ou a sua foto estampada em manchete nos jornais, não conta com o aval do mundo espiritual. Na maioria das vezes opera sozinho ou então sob a influência de entidades que querem prejudicar a doutrina. Aconteceu, no entanto, insistia Inês, de que já me devolverem em uma de nossas sessões determinada mensagem que um filho desencarnado escrevera aos pais. Quando tal acontecer, exercite a humildade e lamente a sua falta de condição mediúnica para ser mais convincente. Receba de volta as laudas que você tenha psicografado e fique com a sua consciência tranquila. Uma mensagem do além, a rigor, não significa mais que um fragmento do pensamento e da emoção do espírito que agrafou. Infelizmente, a maioria dos familiares em desespero que recorrem ao contato com o além não possui mais amplos esclarecimentos doutrinários. Imaginam que o médium tenha o poder de lhes ressuscitar o ente querido que partiu. Não se envergonhem ante a recusa de alguém por uma página mediúnica que tenha sido escrita por suas mãos. Guarde-a com carinho e continue trabalhando. Escute o que lhe digam e não se defenda. Nem quando a incompreensão parta dos companheiros de ideal. Os nossos companheiros de ideal não são melhores do que somos. Como nos sucede, às vezes igualmente, agem movidos por outros interesses. Frustraram-se no exercício da mediunidade e com veemência combatem os medianeiros que despontam, sem que percebam. Prestam-nos, no entanto, relevante serviço, pois o médium que lhe sobreviver aos ataques gratuitos estará habilitando-se às agressões que sofra dos verdadeiros desafetos da doutrina. Aproveite a prova por indispensável material de reflexão e amadurecimento. As lágrimas, para quem as recebe sem murmurar, constituem-se em permanente fonte de inspiração. Sem que seja constantemente ferretoada, o médium não produz. E quando a dúvida for minha? Questionou Inês, prestes a retomar o corpo que em minutos despertaria ao tilintar do despertador. Você, em sua condição humana, pode inclusive duvidar de suas possibilidades mediúnicas em periódicas crises de ceticismo. Todavia, sempre que tal ocorrer, consulte os resultados do seu trabalho.
A árvore que gera frutos que atendem à fome de tantos não tem como desacreditar que tenha sido capaz de gerá-los. Como duvidar da existência da fonte, daquela que se dessedenta em suas águas? Toda e qualquer faculdade mediúnica vale pelo que produz em benefício dos outros. O que distingue a flor artificial sobre a jarra daquela que cresce no jardim é o perfume da segunda que a primeira não tem. No entanto, não se esqueça que a flor original está sujeita aos desgastes que lhe imporá o tempo. Capítulo 54, Moratória. Deixando a casa de Inês, o Dr. Odilon, que realmente não perde tempo em ser útil, atento aos deveres que lhe cabem em nome do Cristo, convidou-nos para rápida visita a um hospital. Visitaremos um amigo, explicou, que conheci quando ainda vivia no corpo. Trata-se de um excelente companheiro, detentor de muitas virtudes e dono de inquestionável bagagem moral. Um homem como poucos, honesto, cumpridor de suas obrigações familiares, muito tem cooperado conosco na divulgação da doutrina, notadamente através de seus exemplos de homem de bem. Constituiu numerosa família, socorre os enfermos necessitados de prece, dialoga com os casais estremecidos, procurando harmonizá-los. Chegando às dependências do hospital, encontramos um homem dos seus quase 70 anos de idade, cercado do carinho dos familiares. Havia se submetido a delicada intervenção cirúrgica, mas se recuperava com segurança. Nosso irmão, continuou o instrutor, mereceu a bênção de uma moratória. É um dos raros espíritos agraciados com semelhante determinação do alto. Era para ter desencarnado. A úlcera hemorrágica, não fossem as providências médicas tomadas em conjunto com especialistas do nosso plano, o teria levado a deixar o corpo. Ao que estou informado por seus próprios méritos, nosso confrade, terá ainda aproximadamente 6 ou 7 anos de permanência no corpo. Ademar, rompendo entre nós o silêncio motivado pelas explicações do Dr. Odilon, questionou: como se decide pela moratória de alguém sobre a terra? A sua pergunta é interessante, meu filho, respondeu o benfeitor. Digo-lhe, no entanto, que eu mesmo desconheço todos os meandros do processo. Quase sempre é a prece que protocola nos tribunais da Divina Justiça as petições que, antes de serem deferidas, são submetidas a análises. Muitos têm orado pelo nosso companheiro e as suas atitudes no bem de todos lhes endossam as rogativas. Não somos nós, Ademar, em nosso plano de ação que decidimos quanto à moratória que, quase sempre, objetiva beneficiar o espírito em seu aprendizado. 1 minuto a mais de vida no corpo é importante para o espírito. Acatamos as decisões que descem das regiões superiores e muito dos encarnados que são agraciados por semelhante bênção recebem o auxílio direto de um dos representantes dos senhores do karma. Espíritos que ascenderam na escala evolutiva e que têm relativo poder decisório na questão que examinamos. Com nosso irmão foi assim? Interrogou Ademar. Certamente, qual me acontecia, pensando nos motivos que não lhe possibilitaram receber a referida bênção intercessória. Sim, quando os médiuns o levaram para o centro cirúrgico do hospital, quando os médicos
o levaram para o centro cirúrgico do hospital, a sua situação era crítica. Eles mesmos, os cirurgiões que o assistiram, não sabem como conseguiram debelar a hemorragia gástrica e fazer a pressão voltar aos níveis normais. Teve parada cardíaca prolongada, todavia o cérebro não se lesionou. Em outras palavras, a sua recuperação está sendo considerada uma obra divina. Todavia, no tempo que lhe foi concedido permanecer no corpo, muitas provas o aguardam, provas familiares e lutas com a saúde que o compelirão à dolorosa peregrinação. Capítulo 55, Moratória 2. Mas, então, tornou a questionar Adhemar. Ele teria sido poupado para sofrer mais? Sorrindo das colocações ingênuas do nosso amigo, o Dr. Odilon observou: Adhemar, você ainda está pensando como um homem no mundo. Na Terra, muitos se esquecem de que vão morrer um dia e, no além, como o fenômeno que lhe aconteceu agora, muitos se esquecem de que já morreram. Os prejuízos, digamos, de ordem física para o nosso companheiro haverão de lhe proporcionar muitos lucros de ordem espiritual. Existem casos em que até para sofrer precisamos merecer. A dor, quando para ela nos preparamos, possibilita-nos o despertar em níveis mais profundos. No entanto, em que mais sofrimento poderá auxiliar o nosso irmão? Pelo que o Senhor disse, trata-se de um homem de conduta ilibada, afeito a muitas leituras e detentor de sabedoria própria. Estaria candidatando-se a maiores padecimentos para transformar-se em anjo? Não é o caso. Tentarei explicar sem que de minha parte esteja efetuando qualquer julgamento. Conforme lhes disse, conheço o nosso confrade de longa data e tive, em várias ocasiões, oportunidade de ouvi-lo. Em quase todas as vezes que conversávamos, estranhava o fato de perceber nele uma certa vaidade originada de velado personalismo. Ele sempre se vangloriava de sua condição moral. Em outras palavras, fazia seu próprio elogio. Gabava-se do fato de nunca ter adoecido, de nunca ter tido uma única discussão com a esposa, de ter os melhores filhos do mundo. Tudo verdade, mas, sem perceber, ele foi colocando-se num patamar de superioridade, perdendo o contato com o chão. Quando falava com alguém, mesmo socialmente inferiorizado, ele se projetava, orgulhando-se da sua condição de orientador. Até a prece que proferia, por ser mais simples e direta, era melhor do que a dos outros que, segundo ele, faziam preces longas demais e sem aquela condição moral. É complicado, concordou Adhemar. Tendo a chance de viver mais um pouco, nosso companheiro acompanhará o crescimento dos netos, espíritos um tanto diferente daqueles que lhe são filhos no mundo. Aos poucos entenderá que não é dono de nenhum privilégio. Outras cirurgias o esperam. 2 de seus filhos estão separando-se dos respectivos cônjuges, o que, sem dúvida, lhe será duro golpe. Aprenderá que, para ele ser grande, ninguém precisará ser menor. Poupará a si terríveis decepções em sua chegada ao mundo espiritual. Os seus méritos, sem dúvida, conseguidos à custa de ingentes esforços, pulverizarão as ilusões que imperceptivelmente lhe parasitam a alma. Efetuando rápida pausa, o Dr. Odilon concluiu: muitos não lhe entenderão os padecimentos,
Alguns indignados chegarão inclusive a questionar a misericórdia divina. Não é possível um homem tão bom e honesto sofrer tanto, dirão acabrunhados, incapazes de perceber a mão invisível de Deus, dando o retoque final na sua obra, aformoseando-lhe o espírito. Mesmo ele, com toda a sua sabedoria espiritual, talvez não compreenda mais tarde, porém, perceberá quanto lhe valeram as dores no ocaso da existência. Capítulo 56. Correntes de pensamento. Em nossas abençoadas peregrinações ao lado do Dr. Odilon, abordados por um amigo que lhe apresentava intrigante questão, certo medianeiro de boa vontade vinha expondo-se a muitas críticas em seu trabalho com os espíritos. As observações negativas que lhe eram endereçadas questionavam a autoria das mensagens mediúnicas que chegavam à Terra por seu intermédio. O instrutor, logo após o encerramento de uma de nossas reuniões semanais no Centro Pedro e Paulo, às quais nos habituáramos a comparecer em sua companhia, convidou-nos para que naquele dia à noite comparecêssemos a uma das sessões de exercício psicográfico do médium em questão. As páginas escritas por ele estavam dando margem a polêmicas e induzindo a descrenças os que tudo costuma. As páginas escritas por ele estavam dando margem a polêmicas e induzindo a descrença os que tudo costumam rejeitar sem uma melhor análise. Chegando à casa do referido medianeiro, notamos que ele se preparava para os exercícios psicográficos daquele sábado à noite. Após breve oração, permaneceu alguns minutos concentrados para em seguida começar a escrever com celeridade. Interessante que não percebíamos nenhum companheiro do nosso plano que, pelo menos, ali estivesse a inspirá-lo. A impressão que se tinha é que o médium escrevia por si mesmo. Estava em transe profundo, mas não registrávamos ao seu lado a presença de nenhuma entidade, assumindo diretamente a autoria das páginas que ia grafando. Quando terminou de receber a referida mensagem, respirou fundo, ligou o gravador e começou a lê-la em voz alta. O Dr. Odilon, Ademar, Luiz e eu acompanhávamos com crescente interesse o fenômeno que presenciávamos e, com exceção do estimado mentor, nos espantamos quando foi declinado o nome do suposto autor espiritual daquela longa missiva do além. Tratava-se do nome do conhecido ceareiro das lides espirituais que se notabilizara na terra como literato. Seria um caso de animismo ou mistificação? Questionou Luiz, antecipando-se à minha curiosidade e ao quase incontido desejo de aprendizado que Ademar vinha revelando. Qual se psiquicamente estivesse efetuando investigação mais detalhada do caso, o benfeitor esclareceu. Nem de uma nem de outra coisa. Nosso irmão médium age com sinceridade. Ao que percebo, não se move pelo anseio de autopromoção. Atribui mesmo a autoria das páginas que terminou de psicografar ao conhecido beletrista que, diga-se de passagem, tornou-se mais conhecido no meio espírita através do concurso idôneo de outro medianeiro. Os estilos se assemelham, não são idênticos, mas se assemelham. A filtragem mediúnica é característica de cada instrumento. A água da fonte será sempre a mesma água, todavia depende das condições do leito sobre o qual escorre, chegará cristalina ou barrenta aos lábios de quem se posta a certa distância. Mas como então devemos interpretar o fenômeno? Indaguei curioso. Com a solicitude de sempre, o mentor explicou. Nosso irmão médium revela extrema simpatia pelo estilo literário do espírito ao qual atribui
a exclusiva autoria de suas páginas. Veja, Paulino, sobre sua mesa de trabalho alguns exemplares de sua vasta obra. De fato, verificando melhor sobre a pequena mesa junto aos outros volumes, percebi 4 livros de uma série da lavra espiritual do autor em questão, verdadeiros best-sellers da literatura espírita. Capítulo 57, Correntes do Pensamento 2. Desdobrando comentários, o mentor prosseguiu. O espírito, onde quer que se situe, projeta o seu pensamento em todas as direções, semelhantes aos raios do sol. O pensamento sobre a modalidade de ideias se nos irradia do cérebro através de feixes de intensa luminosidade. As ideias são sementes de pensamento. De acordo com o terreno que encontra, a semente se desenvolverá, sendo que, em alguns casos, produzirá ou não frutos. Entre a gleba e a semente é preciso haver uma perfeita sintonia. Fazendo pequena pausa, o benfeitor se fez mais claro. Existem sementes que viajam grandes distâncias e permanecem longo tempo na expectativa de terreno propício. A rigor, mediunidade é uma questão de sintonia que dispensa a proximidade, digamos, física, da entidade espiritual com o médium. A proximidade física, termo que emprego por falta de outro melhor no momento, é um facilitador. Quando se projeta a maiores distâncias, feito como acontece com a ligação telefônica, o pensamento sujeita-se a muitas interferências. Quer dizer, então, concluí como quem estivesse diante de uma descoberta. Calma, Paulino, não sejamos afoitos, corrigiu-me ele. É isto mesmo que você está deduzindo, mas vamos delatar o assunto um pouco mais. As chamadas correntes do pensamento, já estudadas por conhecido espiritualista na Terra, são uma realidade e é nelas que devemos buscar solução para o problema. A afinidade que nosso irmão médium revela para com o estilo literário do espírito em questão o predispõe a rastreá-lo psiquicamente. O médium está se apropriando do pensamento dele, sem que, em verdade, ambos tenham conhecimento disso. No entanto, as páginas podem ser consideradas autênticas? Perguntou Luiz, indo ao âmago da questão. Podemos atribuir a elas certa autenticidade. Repetimos, não se trata de animismo e nem de mistificação. Não é um espírito obsessor tomando o lugar de quem escreve. O que existe é falta de discernimento mediúnico. Um grão de areia pode refletir a claridade solar, mas convenhamos que na superfície tranquila das águas de um lago, o sol se espelhará com maior nitidez. Em essência, na mensagem que o médium em questão psicografou, temos a ideia central do espírito. Todavia, do ponto de vista literário, ela não resistiria à menor crítica. Um expert em estilos a reduziria a pó. O assunto era complexo e talvez até mesmo avançado para nós. Todavia, as palavras do Dr. Odilon vinham solucionar um problema que atormenta a mente de muitos estudiosos da mediunidade. A priori, disse o benfeitor, procurando dar ênfase às palavras, não podemos, por causa somente de estilo ou problema de linguagem, negar a autoria desta ou daquela página do além. Mediunidade não é matemática, mas temos também que levar em consideração, em qualquer comunicação, a questão da percentagem. Instala-se uma antena de televisão em qualquer casa e teremos de imediato som e imagem no aparelho. Uma antena parabólica, todavia, captará com mais precisão que uma antena convencional. Finalizando o assunto que prometia futuras abordagens, o Dr. Odilon arrematou. Tenho dado comunicados por aí
através de dezenas de outros médiuns que nem eu sei. Pelo pensamento, todos temos o chamado dom da ubiquidade, mas ainda não temos consciência disso. Capítulo 58, lucidez mediúnica. Estávamos quase a concluir aqueles abençoados dias de estágio na companhia do Dr. Odilon. Evidentemente, havíamos aprendido muito. Todavia, as experiências vivenciadas na companhia dele nos suscitavam novos questionamentos. Não tínhamos respostas definitivas, mas a nossa compreensão se ampliara em torno de diversos assuntos. Antes de nossa derradeira visita ao Centro Pedro e Paulo, na próxima semana, participando de mais uma reunião mediúnica da casa, reunião que sempre nos dava ensejo a preciosas lições, quisemos saber um pouco mais a respeito do intrigante caso do médium que psicografava diversas páginas atribuídas a conhecidas personalidades da literatura espírita. Enquanto nos preparávamos para, uma vez mais, estar na instituição que nos centraliza as atividades na crosta, retomando o tema da mediunidade que abordamos nos 2 capítulos anteriores, Adhemar perguntou: Dr. Odilon, o medianeiro que visitamos sabe que está interpretando à distância o pensamento do escritor, que assim supostamente lhe assina as páginas mediúnicas? Se soubesse, Adhemar, respondeu-lhe, lhe seria possível inclusive uma melhor sintonia com as chamadas correntes do pensamento. Não, ele não sabe. Para nosso amigo, o espírito cujo pensamento palidamente registra nas palavras que vai grafando, está presente em sua casa, participando diretamente de seus exercícios psicográficos. Não lhe ocorre que as entidades espirituais não se submetam ao capricho dos encarnados, estando a qualquer tempo à sua disposição. Os espíritos de maior responsabilidade têm muitas ocupações na vida maior. Normalmente são desencarnados em condição evolutiva mediana que auxiliam os médiuns em seu desenvolvimento. O fenômeno que presenciamos explicaria, por exemplo, o porquê de vários medianeiros ao mesmo tempo receberem mensagens atribuídas ao mesmo espírito. Esse caso tem suscitado muitas polêmicas e fornecido material de crítica aos opositores da doutrina. Tornou nosso amigo em interessante colocação. Sim, você observou muito bem. Médiuns desavisados têm municiado os detratores do espiritismo, detratores que, por outro lado, possuem apenas um conhecimento superficial da doutrina, combatem-na mais por interesse do que por convicção. Vejamos bem, vários sensitivos podem, ao mesmo tempo, em lugares diferentes, entrar em sintonia com as correntes do pensamento provenientes da mesma entidade espiritual. É um fenômeno plausível. Suponhamos um orador falando pela televisão, do estúdio em que o programa está sendo transmitido, e sua palavra será registrada de forma diferente por vários telespectadores. Sem estarem na presença dele, todos, de acordo com a sua bagagem intelecto-moral, entrarão em sintonia com as suas ideias, apropriando-se-lhe dos pensamentos. Este fenômeno é bastante comum entre os médiuns, notadamente entre eles que revelam um menor grau de maturidade, na ânsia de captarem mensagem dos espíritos com os quais se afeiçoam e admiram, sem se perguntarem se estarão aptos para tanto ou se tais entidades estarão disponíveis para eles. Lançam-se psiquicamente no espaço. Consideram equivocadamente que serão médiuns importantes na medida da importância dos autores espirituais que escrevem ou falam por seu intermédio. Tudo é mediunidade.
O vento tanto carreia dos campos para os nossos sentidos olfativos o perfume das flores, quanto a fedentina da carcaça de um animal em estado de putrefação. Perturbações sob disfarce. Como sempre, o recinto acanhado do Pedro e Paulo recebia pequena multidão, na maioria familiares, ansiando por uma palavra de conforto do ente querido que partiu, olvidando a mensagem maior do Evangelho. Muitos não estavam simplesmente atrás de conforto, desejavam provas da imortalidade. De outras vezes, eu observara a reação dos que haviam sido agraciados pelos comunicados do além-túmulo. Examinavam curiosos as páginas que lhe haviam sido entregues pelo médium, comparavam letra, assinatura, reviravam as laudas de papel como se de repente o espírito do familiar amado pudesse lhe saltar fora. O Dr. Odilon, um dos orientadores da instituição, havia sugerido ao médium que colocasse à porta de entrada da mesma um pequeno cartaz com os seguintes dizeres de Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 22. A profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Evidentemente, para quem não desejasse acreditar na sua autenticidade, uma carta familiar do mais além significaria pouco. O referido quadro com as palavras do apóstolo dos gentios era simplesmente ignorado. Nos preparativos que antecediam a reunião, o instrutor foi chamado por Luiz para resolver um grande problema. O Dr. Odilon explicou-se: muitos espíritos estão tentando entrar escondidos no psiquismo dos nossos companheiros encarnados. Aquelas palavras me soaram estranhas. Como aquilo poderia acontecer? As portas da instituição permaneciam abertas. Não era vedado a ninguém o acesso ao recinto da reunião, a não ser, é claro, dos irmãos alcoolizados e em estado visível de perturbação. Para tanto, alguns membros da casa permaneciam o tempo todo vigilantes no portão. Mesmo assim, por vezes, não era possível impedir certos incidentes que acabaram por ser contornados. Todavia, a fundação de um templo evangélico de intenção duvidosa, em frente ao prédio do Pedro e Paulo, aumentara em muito o afluxo de entidades desencarnadas ao local. Seguindo para o portão principal de entrada, o instrutor questionou: Luiz, e os visitantes de nosso plano não estão atentos? Estão, mas nem todos têm experiência para detectar o fato. Isoladamente, os que pretendem badernar a reunião não entram, mas... Detalhando a informação, o companheiro esclareceu: hoje temos lá fora alguns especialistas, sob disfarce, colados ao psiquismo de alguns visitantes que têm tentado nos burlar a vigilância. 2 ou 3 já conseguiram passar e tivemos de convidá-los à retirada. Começaram a conversar em voz alta, tentando intimidar-nos. Abriram a Bíblia, leram aquele trecho do Deuteronômio, de uma suposta proibição mosaica de contato com os mortos. Saíram prometendo esforços para fechar a casa. O ambiente está um tanto conturbado. O senhor sabe, ultimamente não temos podido contar a colaboração de muitos companheiros encarnados. Em silêncio, à porta do templo, o mentor pôs-se a observar a intensa movimentação lá fora, dos carros e ônibus que estacionavam, desciam encarnados e desencarnados, procediam de cidades distantes e peregrinavam motivados pela saudade. Em atitude respeitosa e comedida, iam tendo acesso ao recinto Pedro e Paulo. Um grupo de 6 ou 7 entidades espirituais se postava na esquina, desconfiado e ameaçador.
Capítulo 60, Camaleão Espiritual. Eu tinha a impressão de que aquele grupo de penetras do além permanecia na expectativa de urdir algum plano de assalto à instituição, esperando nela infiltrar um de seus representantes. Um senhor de chapéu, semblante taciturno, aproximou-se. Confesso-lhes que, de minha parte, nada pude identificar de anormal, a não ser que, de fato, ele me pareceu algo hesitante. Não sabia se caminhava de volta à esquina ou se adentrava o recinto do templo. Quando começou a conversar com o porteiro, pedindo-lhe algumas informações evasivas, o Dr. Odilon sussurrou-nos: prestem atenção, esse nosso irmão está carregando consigo um dos agentes daquele grupo da esquina. Os nossos vigilantes não estão percebendo, mas esse senhor está incorporado. A entidade espiritual que transporta quer ludibriar as nossas sentinelas. Nem ele, o visitante encarnado, sabe que está em transe, sendo usado pelos elementos das trevas. Fiquei espantado quando percebi o instrutor se aproximar e dizer aos ouvidos daquele homem que me parecia estar sozinho: vamos, saia. Com esta intenção, você não entrará em nossa reunião. Eu o estou percebendo. Não adianta ocultar-se. Saia e vamos conversar. Notando que o senhor encarnado tivera leve vertigem, sentando-se na sarjeta, uma sombra enigmática se lhe desprendeu do corpo, como se ele estivesse justaposta ao perispírito, um verdadeiro camaleão espiritual. Ora, estava dando certo até agora, como é que você pode me descobrir? Vociferou a entidade, que assumira quase idêntica forma à daquele desconhecido, que se recuperava tirando o chapéu e desabotoando o paletó. Consigo entrar onde quero, preciso apenas de um vetor humano. Eu tinha certeza de que ninguém me barraria a passagem. Esses meninos que estão aqui na portaria são tolos, disse apontando 3 rapazes desencarnados que naquela manhã haviam sido escalados para efetuarem a vigilância espiritual da porta de acesso. Procurando dialogar, o Dr. Odilon argumentou: esta casa é um lugar de paz. Não estamos nos opondo a ninguém. Estamos nos reunindo para orar. Quase todos os nossos irmãos encarnados que aqui vieram estão sofrendo muito. Não temos nada contra vocês. Por que não entram? De face descoberta, como todos os que aqui vêm? Não proibimos a presença de ninguém à nossa reunião. Desde, é lógico, que não seja para polemizar. Vocês querem é nos catequizar, redarguiu a entidade de maneira irônica. Não temos nada a perder, ninguém nos ajuda, queremos ficar numa boa. É só vocês, só falam em nos mandar de volta para a terra. Não nos permitem entrar nas colônias de vocês, não nos deixam entrar aqui e ainda falam de amor ao próximo? Não se cansam de falar em trabalho, perdão, renúncia, Jesus Cristo? Já estive perguntando a todo mundo por aqui e ninguém sabe dele. Se de fato existe, deve estar a milhares de quilômetros daqui. Meu irmão, continuou o benfeitor, nós não obrigamos ninguém a nada. Estamos apenas nos defendendo. A agressão tem partido de vocês. Nós não invadimos o território de ninguém. Ah, não invadem. Vocês querem converter todo mundo. Vivem falando na cabeça da gente. Se não resistirmos em breve, vocês vão nos escravizar sob o pretexto de amor a Deus. Vocês nos escravizam. Capítulo 61. Espíritos ociosos. A entidade que conversava com o Dr. Odilon prosseguia como se estivesse falando pelas demais que, sem se aproximarem, aguardavam o desfecho da polêmica. Porque temos que nos aperfeiçoar conforme vocês dizem? Vocês estão crescendo e ameaçando o nosso espaço. Temos escutado que esperam o nosso exílio em planeta que estaria aproximando-se da Terra.
Como não havia tempo a perder, ante a reunião, prestes a ter início, o orientador convidou: quando quiserem participar em paz da nossa reunião, vocês venham. Garanto-lhes que serão muito bem recebidos. Ninguém aqui os obrigará a nada. Quanto ao aperfeiçoamento espiritual a que você se refere, digo-lhes ser inútil lutar contra a lei do progresso. Todas as coisas e todos os seres se sentem concitados a crescer. Chegará um momento em que os recalcitrantes admitirão a necessidade de mudar, e é um apelo íntimo ao qual ninguém consegue resistir. Converse com seus amigos e não deem ouvidos a quem deseja vê-los estagnados nas sendas da evolução. Vocês estão perdendo um tempo precioso. Quem vive distante do verdadeiro sentimento de amor não sabe o que é viver. Onde estarão os seus afetos? Que é que vocês pretendem pela eternidade? Os que se opõem à lei do aperfeiçoamento inexorável serão arrastados. Não somos nós que os obrigamos, na realidade é a consciência que nos compele a sair do lugar. Cansados do que somos, ansiaremos por trilhar diferentes caminhos. Garanto-lhe que muitos se têm desgarrado do grupo, não é? De fato, éramos, tempos atrás, mais numerosos, respondeu o espírito com certa melancolia na voz. Não sei por onde andarão os outros. Pensamos que foram feitos prisioneiros por algum outro grupo. Até podem ter sido, redarguiu o Dr. Odilon, porque entre vocês existe muita luta pelo poder. Todavia, prefiro crer que a maioria tomou o caminho da reencarnação. Voltar a ser criança? Nunca! Não tenho mãe, não tenho pai, não me lembro de que algum dia tivesse tido irmãos, não tenho família, nada. Renascer no mundo como uma excrescência da natureza? Meu irmão, ninguém vive sem amor. A solidão é também uma doença e das mais graves. Quando o Dr. Odilon tocou no que me pareceu o ponto nevrálgico daquela entidade, ele começou a chorar sem se conter. De longe, os companheiros que a tudo assistiam começaram a vaiar. Fraquejou, é um moleirão. Deixar-se convencer por meia dúzia de palavras, não pode ser mais um dos nossos, sabíamos que não conseguia. Sem dar ouvidos ao que a turba dizia, entre assovios e impropérios, o instrutor, arredando-se do portão de entrada da casa em que se postara a impedir-lhe o acesso inicial, disse com indefinível ternura: meu irmão, Jesus Cristo não rejeita ninguém. Todos ansiamos pela sua divina presença no coração. Não podemos continuar vivendo à mercê das circunstâncias. Liberte-se. Os seus antigos companheiros virão por sua vez. Entre e participe da nossa reunião. Não se oculte mais. Mostre-se como você é, um filho de Deus, tanto quanto qualquer um de nós. Você precisa ter um lar. Ainda um tanto hesitante, o espírito tentava conter as lágrimas, abençoadas lágrimas, com certeza de muito não lhe escorriam dos olhos. Capítulo 62, decisão de mudar. Temo não conseguir, eu sou um fraco, repetia a entidade, agora amparada pelo Dr. Odilon. Terei novas recaídas, eu sei o que é isso, a minha vontade é muito frágil. A minha última passagem pela terra não conseguia ter firmeza com nada. Não vou dar conta, quero melhorar, mas não tenho forças. Eu não tenho o hábito do trabalho, estou doente, atormentado. Preciso tratar-me da cabeça. Por favor, me consiga um médico. Sem remédio, eu não vou dar conta. Tenho a impressão de que dentro de mim moram seres estranhos. Eles falam comigo sem cessar e me dão ordens que não recuso. Você será tratado, meu irmão, repetiu o benfeitor emocionado.
Todos somos igualmente espíritos doentes. Você não estará sozinho. Começaremos da estaca zero. Temos muitos amigos nesta casa. Depois de breve estágio, pensaremos numa mãe e num pai para você. Existem espíritos devotados a Jesus que retomaram o corpo no mundo, dispostos a receberem na condição de filhos os espíritos que anseiam por redimir-se. A misericórdia divina a ninguém desampara. Sei do que você está falando. Mudar exige persistência e coragem. Não tema ser criança no próximo milênio. As instituições humanas estão se aperfeiçoando. Desde jovem você terá a oportunidade de ouvir falar de Jesus e aprender noções de solidariedade. Olhando os demais integrantes do grupo de que se desgarrara, ali fazerem gestos obscenos, prontos para agredi-lo, caso retornasse, a entidade rendeu-se por fim. Deixe-me entrar, por favor, deixe-me entrar. Estou cansado e tenho sono. Quero uma cama limpa, minha cabeça está pesada, sinto-me desfalecer, não aguento mais. Fazendo rápido sinal a Luiz, que se aproximou com mais um companheiro, o Dr. Odilon determinou que durante o tempo que durasse a reunião naquela manhã, o infeliz irmão repousasse numa das camas da instituição. Depois sua remoção seria providenciada. Preparando-se para assumir o controle espiritual da sessão de psicografia, ainda teve tempo para esclarecer-nos. Nosso amigo chegou ao limite psíquico da própria resistência. Não sei por quanto tempo dormirá e é uma espécie de mecanismo de fuga do inconsciente. Quando acordar, precisarei de alguém ao seu lado. É possível que lhe fique alguma sequela do campo da memória. Aos poucos, no entanto, se recomporá. Pelo que deduzo, não deverá permanecer longo tempo conosco. Investigaremos se há condições de situá-lo na terra, na companhia de algum familiar seu apto a participar do seu processo de reeducação. Se tal providência não for possível, veremos algum coração materno bem formado que se disponha a acolhê-lo. Será uma criança de vontade débil, necessitará de muito amor e de muito pulso. Mas, interrogou Adhemar sem o propósito de tomar mais tempo do mentor. Por que motivo ele terá desfalecido assim? É simples, respondeu ele. Os integrantes do grupo o sustentavam. As influências dos demais funcionavam para ele como uma espécie de indução hipnótica. Escutando-nos conversar mental e emocionalmente, ele se desligou dos companheiros à distância. Trouxemo-lo de volta à realidade. Ele estava sendo manipulado. Logramos êxito imediato, mas nem sempre isto é possível. O nosso debilitado irmão não tem convicção própria do mal. Os argumentos que inicialmente utilizou conosco não lhe pertencem. Capítulo 63, Conversa descontraída. Enquanto o mentor ultimava providências para a reunião prestes a começar, Adhemar, Luiz e eu entramos em animada conversação. Como é, Luiz? Começou Adhemar. Então, você é irmão do nosso Barcelli? Sim, eu mesmo. Eu mesma, Adhemar. Ele me falou muito em você, na sua generosidade. Lamento não tê-lo conhecido antes. O meu irmão insistia comigo para que eu frequentasse o centro, mas você sabe como é. A gente sempre imagina que ainda terá muito tempo pela frente. Eu vivia protelando a minha adesão definitiva ao espiritismo. Hoje penso que se tivesse me tornado espírita convicto, o meu karma teria sido abrandado. Você acha isso possível, Luiz? Eu praticava o espiritismo e, no entanto, cada caso é um caso. Creio que eu poderia ter prolongado a minha vida no corpo, porque o conhecimento espírita nos induz à mudança de hábitos. Eu, que me alimentava em excesso e me irritava com facilidade, teria adquirido um maior autocontrole.
Você tem razão, concordou Ademar. Mesmo depois de morto, a gente não perde o hábito de falar por falar. Fui assassinado, mas tenho me esforçado para não mais questionar o acontecido. Ainda não está sendo fácil para mim, mas poderia ser pior. A minha luta tem sido contra o apego excessivo ao que possuía na terra. A gente, porque doa alguma coisa aos pobres, acha que é desprendido. Não me conformo em enfiar a mão no bolso e não encontrar nada. Estou vivendo de favor. Eu e Luiz sorrimos de modo franco de Ademar se expressar. E você, Paulino? Questionou-me o ex-empresário. Como está se arranjando? Estou melhor, respondi, com a voz um tanto embargada. Meu problema tem sido a saudade. Graças a Deus tenho o trabalho a que estou me dedicando. Caso contrário, não sei o que haveria de ser. O pessoal em casa tem se esforçado, mas por vezes o pensamento forte de meu pai é um apelo difícil de resistir. Compreendo. Para quem vive no mundo, a vida além da morte é um questionamento incessante. Como nos ensina o Dr. Odilon, a mediunidade que nos possibilita o intercâmbio com os que deixamos na terra é um caminho ainda a ser pavimentado. Tenho escrito com certa regularidade aos meus familiares, mas sinto que continuam na expectativa de algo mais convincente. Estou no meu limite. De fato, retomou Luiz a palavra, o contato com os nossos entes amados através da mediunidade deixa a desejar, tanto para eles quanto para nós. Percebo a angústia do meu irmão quando se dispõe a escrever na condição de médium. Ele também gostaria de ser melhor instrumento para os desencarnados. É um fenômeno curioso. Sendo irmão dele, é natural que encontrasse mais facilidade para me expressar por seu intermédio. Temos afinidade, conhecemos o pensamento um do outro. Ele tem acesso natural a certas informações de ordem familiar. Sabe o que se passa com os meus filhos, com a minha esposa. Todavia, quando me disponho a escrever por ele, somos atacados por uma espécie de amnésia e me comporto como se comporta quem esteja escrevendo por ele pela primeira vez. Notei isso, Luiz, disse Ademar. Eu e seu irmão somos amigos. Trocávamos confidências, mas ao escrever por ele, aos meus familiares, notei uma certa falta de espontaneidade nos meus comunicados. Eu me sentia quase obrigado a ser excessivamente formal. Capítulo 64. Permutando impressões. Essa formalidade a qual você se refere, Ademar, disse por minha vez, recordando antiga lição do Dr. Odilon, tem o seu aspecto positivo. Você já imaginou se todos os espíritos pudessem dizer aos seus familiares na terra tudo o que desejam? Por exemplo, temos hoje no recinto dezenas de companheiros desencarnados em estado de desespero. Uma jovem que foi assassinada pelo marido, um senhor que camuflou o próprio suicídio, escondendo da família o seu gesto deslocado, um rapaz que, por ter brigado com a namorada, jogou a moto debaixo das rodas de um ônibus, um pai de família de vida obscura que foi eliminado por um garoto de programa. Imaginemos se através da palavra escrita eles fossem confessar-se de público. Se quando no corpo não nos convém dizer tudo o que pensamos, depois da morte física, muito menos ainda. Colocaríamos o médium em situação delicada. Sim, escreveu Luiz, aparteando. Vem gente aqui. Ademar, com o propósito de obter a identidade de criminosos, querem que os espíritos escrevam acusando ou absolvendo quem esteja sendo acusado de cometer um crime. Pois eu não sei o nome de quem atirou contra mim, disse o nosso amigo comovendo-se, e se soubesse não diria. Os meus filhos ficariam numa situação difícil. Eu estaria exigindo que me vingassem. Não quero que eles se envolvam com a polícia. Existem muitos policiais honestos, mas se o médium se prestasse a fazer revelações bombásticas, continuei falando, ele seria alvo da mira dos que vivem à margem da lei.
João Batista, o profeta, foi mandado decapitar porque denunciou a ligação afetiva ilícita de Herodes com Herodias, mulher de seu irmão. Neste momento, como se nos estivesse escutando à distância, o Dr. Odilon aproximou-se e disse: o nosso propósito no serviço da mediunidade com Jesus é o de confortar e esclarecer. Estamos na paciente edificação espiritual de nós mesmos. Muitos médiuns têm se comprometido ligando-se a entidades pseudo-sábias. Jesus não dava mais importância à cura que à palavra. O seu ministério sobre a terra não se baseava em produzir fenômenos para os olhos, o convencer transitoriamente. O seu propósito era e continua sendo, através do espiritismo, da renovação íntima. Os médiuns sérios e os espíritos sérios nunca se prestarão à vancuriosidade. A incerteza é uma das mais importantes provas para o espírito encarnado. Chamando-nos para participar do encerramento da reunião, o benfeitor acentuou: muitos aqui têm vindo à procura de notícias de familiares desaparecidos. Não sabe se desencarnaram ou não. Ora, nós também não sabemos. Precisaríamos efetuar meticulosa investigação. O desaparecimento de um ente querido encarnado é uma prova para aqueles que anseiam por informações suas. As notícias aguardadas virão quando semelhante prova se extinguir. Existem espíritos que, em deixando o corpo, retomam a personalidade antiga e olvidam aqueles que os olvidaram na terra. Muitos deles peregrinam a grandes distâncias, até mesmo auscultando-lhes das regiões espirituais nos céus do Brasil. Atravessam fronteiras e passam a viver em outras comunidades de espíritos. Não é fácil localizá-los. Mais tarde, talvez, tenham oportunidade de estudar o assunto com maior riqueza de detalhes. O poeta Euríclides Formiga, encarregado de transmitir a mensagem que finalizaria a reunião da manhã, escrevia bela página enfocando o tema da mediunidade, incentivando o razoável número de medianeiros iniciantes que se encontravam no recinto. Capítulo 65, Mediunidade e Fé. Ao término da concorrida sessão de psicografia, na qual muitos familiares desencarnados haviam conseguido escrever aos corações amados que os pranteavam no mundo, entramos em animada conversação com o querido Formiga, o amigo cujas páginas mediúnicas já se fazem tão apreciadas por extensa legião de admiradores. Como é, Paulino? Indagou-me de forma descontraída. E o trabalho como vai? Tem tido excelentes notícias. Os seus livros têm despertado muita gente. Ora, Formiga, respondi meio sem jeito. Na verdade, não são meus livros. Apenas coleto informações e procuro sintetizá-las para os nossos companheiros. Estou me valendo da oportunidade que o Dr. Odilon está me oferecendo. Preciso trabalhar. Não sei fazer versos como você. Se poeta depender de seus versos para sobreviver, mesmo depois de morre de fome, brincou, provocando-lhe sorrisos. Faço poesia porque não sei fazer outra coisa. Para mim, a poesia é a própria vida. Deus criou o universo num momento de sublime inspiração. O Evangelho é o maior de todos os poemas. Jesus é o grande poeta da humanidade. A manjedoura, a pregação às margens do lago, a transfiguração no Tabor, a multiplicação dos pães e dos peixes, a cruz e, por fim, a ressurreição, tudo na vida do mestre foi momento poético. A poesia é a manifestação do mais puro sentimento, é amor. Ao deixar o corpo, imaginei que outros caminhos me esperavam. Pensava comigo, com certeza me habilitarei em outras áreas do conhecimento humano. A tecnologia tem transformado a vida na Terra num imenso computador. Que nada. Escutando os nossos maiores, eles me disseram: a poesia é indispensável à espiritualidade das criaturas. O mundo não pode resumir-se a números. Se Jesus comparou os seus discípulos ao sal da terra, aficionados da poesia, são um tempero do progresso, da inteligência humana. Como você, Paulino, minha sina é ser poeta. O tempo urdia
O tempo urgia e precisamos voltar. O Dr. Odilon, aproximando-se, abraçou o Formiga com entusiasmo. Você está cada vez melhor, meu velho, disse-lhe com alegria. O que eu levo um tempo para falar sobre mediunidade, você diz em poucos minutos. A sua síntese é admirável. Bondade do Senhor, redarguiu nosso amigo encabulado. Meus versos sobre mediunidade são inspirados na sua obra. Aliás, diga-se de passagem, os estudos que o Senhor realiza para os nossos irmãos encarnados, abordando o tema da mediunidade, são de incontestável valor doutrinário. Quantos médiuns principiantes têm se orientado por eles, aprofundando-se depois nos demais livros que, aprofundando-se no assunto, lhes ensejam outras reflexões. Como sempre, esquivando-se dos elogios, o estimado instrutor convidou-nos à retirada. Despediu-se do Formiga com um leve tapa nos ombros, prometendo revê-lo na primeira oportunidade. Antes, no entanto, que deixássemos o recinto da instituição, solicitei ao poeta que me concedesse uma cópia da expressiva página mediúnica que havia escrito naquela manhã. Sem se opor, o poeta entregou-me os originais da referida mensagem que, sem dúvida, aqui, transcritos, enriquecerão mais esse nosso despretensioso trabalho. Mediunidade e fé. Médium sincero na fé nunca deve recuar perante quem o critica e se opõe a duvidar. Se age sem intenção de elogios a si mesmo, persevere sem receio de ataques que sofra a esmo. Cumpra o dever que lhe cabe, no auxílio seja quem for, sem nada esperar em troca no que fizer por amor. Não desanime no afã de lutar pelo ideal de uma terra renovada onde o bem supere o mal. Continue em seu esforço sem espalhar a excelsa luz da doutrina que revive o Evangelho de Jesus. Não se permita abater pelo golpe da descrença, que o atinge em pleno peito no fragor da luta imensa. Testemunhe no silêncio da crença que o reconforte a verdade soberana da vida que vence a morte. Fim.